Vamos falar então de como é que foi o metagame desse fim de semana. Nós tivemos dois eventos muito importantes para quem joga Standard esse fim de semana. Um deles é o Standard Challenge, que ainda não tá com as decklists aqui. Ele sai um pouquinho depois. Que é um evento que acontece no Magic Online, né? Que daí são jogadores que usam Qualifier Points. Então, é um evento aberto, mas né, o custo são os Qualifier Points. Então ele fica bem mais restrito do número de jogadores. E a gente teve um 5K da Star City nesses eventos, que são muito bons pra gente fazer análise de metagame, né? Tem jogadores de vários lugares do mundo. E a gente consegue fazer uma análise legal. Bom, primeiro a gente vai de metagame breakdown, de como é que foram os satélites da Star City, tá? Os satélites, eles têm um metagame um pouco mais bagunçado, porque a galera meio que vai mais com o que gosta de jogar do que necessariamente lendo metagames. Mas a gente já começava a ter uma ideia, que era o quê? O que a gente viu durante a semana, né? Lembrando que o satélite começa na sexta-feira, já, salvo engano, na quinta-feira à noite já começa a ter satélite. Que era o quê? Sultai, Ultimato e Temur estavam indo muito bem. Por que esses decks estão indo muito bem? Na semana anterior, na Adventures, estava tendo uma ótima semana. E a base do Na Adventures eu vou gerar muito valor a partir de jogadas, entre aspas, lentas. Então, o que a gente chama de uma jogada lenta? São as jogadas que a gente fala que são em velocidade de feitiço. Né? Então você precisa fazer na sua main phase, a pilha precisa estar vazia. Vulgo, eu vou fazer a Saga Boros e eu vou fazer Grande Círculo. Com essas jogadas eu consigo grindar basicamente qualquer deck do formato. Só que elas são jogadas lentas. O que o Sultai e o que o Temur conseguem aproveitar muito bem disso? O Sultai não aproveita necessariamente com a questão de counters, mas principalmente porque são jogadas que você faz a jogada, no próximo turno você vai ter uma volta, aí no próximo mais volta, e assim sucessivamente, principalmente quando a gente fala de showdown. E o Sultai ele consegue ficar rampando, e uma hora ele simplesmente faz uma jogada que ignora tudo isso. Ele consegue fazer uma jogada escape shift. Ele faz 7 manas, faz ultimato, ele busca uma combinação muito forte, e assim ele meio que ignora completamente a sua jogada de, nossa, eu ganhei tanto card de vantagem, eu comprei tantas cartas, ele te ignora. Então essa é uma das grandes vantagens do Sultai para esse momento. Pro Temur, é porque ele consegue ser um deck agressivo e que tem counters. Então o Night Adventure vem com a sua jogada lenta, ele encaixa o counter dele. Na volta ele consegue fazer um ataque muito grande e ainda tem os Time Walks dele, né, que são o Embercleave do deck, né, com muitas aspas, porque é a jogada que ele consegue às vezes finalizar o adversário. Então ele bate, turno extra, bate, e aí o Naya fica muito para trás, né? Ele basicamente consegue fazer uma boa jogada ali de, né, aproveitando a mana dele. Então essa é uma grande vantagem pro Temur. Então, Sultai e Temur serem bons decks no fim de semana, zero surpresas, era o que a gente esperava e é o que a gente viu nos satélites. A gente também vê o Cycle aumentando consideravelmente, porque o Cycle também, mesma ideia, o cara tá comprando um monte de carta, etc, etc, Fireball nele, vamos que vamos. Tá, então a gente também que tem um número de mono-heads, e do Rogues, que era um deck que podia vir numa constante muito boa, porque Naya Adventure é um deck lento, Sultai Ultimato é um deck também não tão rápido, Temur Adventure que seria uma match um pouco mais chata pro Rogues, mas o Rogues podia vir numa subidinha bem legal. Lembrando que assim, aqui no Naya Adventure a gente tá com a imagem de uma carta azul, mas o pessoal do MTG Data mesmo pediu desculpa. Mas é isso o que a gente viu nos satélites, né? Os satélites são os eventos que acontecem antes do principal da Star City. Agora a gente vai pro que seria o metagame do 5K da Star City mesmo. A gente vê como é que foi esse evento, né? A gente poder falar de porcentagem. Lembrando, o gráfico que a gente vai ver é só do 5K. Então, a gente tem todas as particularidades do 5K. Fechou? Coloquei aqui no Paint para ele ficar um pouco mais bonitinho. Ele ficou meio distorcido. Lembrando que para você que tá vendo depois, né? Pro pessoal da live eu vou mandar os links assim que eu terminar aqui. Ou você pode entrar lá em MTG Data no Twitter. E para você que for ver depois, eu vou postar embaixo os links para você também olhar. Vamos com esse aqui. Bom, nesses gráficos aqui, a gente viu que basicamente o melhor deck do
em termos de win rate foi Gru. Então Gru resolveu sair explodindo total, né? As versões de Gru que foram bem. Ah, mas eles não ganharam o evento, etc, etc. Mas eles bateram meio que na galera ali de baixo, né? Tá voltando a aparecer Mono Red, Rogues, que são decks que normalmente o Gru tem uma vitória legal. No caso do Mono Red, essa porcentagem até tava baixa. Mas faz um tempo que o pessoal de Gru voltou a usar Red Cap. E amigão Red Cap quebra as pernas bastante. Mas Gru foi muito bem, então 63 é um número bem sólido pro Gruzão da massa. Só que o Gru, se a gente for observar bem esses números aqui, ele não foi bem contra Temur e ele foi razoável contra Cycle, mas ele bateu numa galera lá em cima, além de que ele manteve a win rate dele absurda em cima do Rogues. Temur Adventures também tem uma porcentagem legal. O Cycle, de novo, teve uma semana boa. Tem Mono Red também. Rogues volta a aparecer um pouquinho. Lembrando que o Rogues chegou a ter um win rate no meta bem ruim mesmo. Um dos piores, assim, que eu já vi do Rogues, né? Próximo do 40%. O Naya, só o Sultai que teve uma semana ruim. Mas isso falando da final do 5K. O que a gente consegue ver? Primeiro, aquele gráfico que eu mostrei antes. Esse aqui. Isso aqui foi liberado antes do 5K. Então a galera sabia que a gente teria uma porcentagem grande de Sultais entrando nesse metagame. Então é normal a galera apontar pro Sultai. Segundo, o metagame ele não necessariamente respeita uma semana inteira. Ele pode ficar vendo a tendência. Era uma tendência a galera vir com decks que conseguem ganhar de Naya. E né, a galera de Naya começa a perder, e conforme a galera de Naya vai perdendo, a gente vai vendo outros decks subindo. Pra mim, uma chamada que podia ser muito interessante para esse fim de semana seria o Rogues e o Mono Red. O Rastaf, por exemplo, né, o brasileiro Guilherme Merjan, inclusive, ganhou um Challenger, que é um torneio aberto do Magic Online de Mono Red. Justamente porque são decks que já começam a punir quem começa a tentar jogar cada vez maior. Tá, a gente viu isso, legal, bacana. Esses decks começaram a ter uma vitória. O que a gente começa a pensar pra semana? Primeira coisa, essa tendência de Mono Reds e Rogues, etc., é pra continuar. Então cada vez mais a galera de Sultai e Temur vai sofrer pra Mono Red e pra Dimir. Eu acho que Temur sofre menos nessas metas, mas ele vai ter que se adaptar. Tá, por exemplo, as listas de Temur basicamente não estavam usando boi. Elas vão ter que voltar a usar boi. O que vai ter que fazer ele repensar o plano de side dele contra Rogues, porque é uma merda você usar boi junto com counter, porque você quer ficar com a carta na mão e o outro quer ficar trocando as cartas da sua mão. Então talvez aumentar o número de remoções. Mas a gente vai começar a ir para esse ambiente mais agressivo. Então o que pode acontecer é Mono Reds e Rogues voltarem a ganhar muito na ranqueada. E o que faz justamente essas pessoas ganharem confiança. E aquela coisa, cara, quando você começa a ganhar muito com o deck, é natural você comentar com o coleguinha. Você virar pro coleguinha e falar, cara, estou passando o carro de Rogues. Aí o coleguinha fala, vou jogar de Rogues também. E assim, o negócio espalha, cara, da mesma maneira que, né, como a gente conhece bem nos tempos atuais, de um vírus. Então, é o coleguinha, aí ele influencia outro coleguinha, aí ele influencia outro coleguinha, aí ele influencia outro coleguinha, aí chega no streamer, aí o streamer espalha mais, e aí o negócio vai que vai. Então eu espero realmente um aumento desse tipo de decks. Um aumento desse tipo de decks, claro, é uma chamada pro menino Gru de novo. O Gru é um dos maiores predadores que existe de Rogues. E como eu falei, ele é um deck ok contra Mono Red. Eu considero uma match que depende muito de deck building e também de skill intensive. Tá? Tem uma galera meio que joga bem mal e o Mono Red é um deck que pune se você jogar errado. Então, pensando assim como é que vão ficar a questão desse metagame, Gru pode voltar a ser um deck bem interessante. Mas o que acontece? A gente começa a caminhar para aquele metagame que é a trocação nos primeiros turnos, tal, etc. E que é um metagame muito ruim para quem quer gerar só card advantage e etc. Ainda não é um metagame, por exemplo, pro Naya Adventures voltar, porque é muito rápido.
Então, pro Night Adventures começa ele teria que diminuir a quantidade de cartas dele que geram card advantage e fazer um jogo diferente, porque você não pode ficar full tapped pra lá na frente pegar card advantage se o cara tá socando a sua boca agora. Então você tem que focar um pouco mais nisso, mas um metagame começa a andar pra isso. Então a gente vai ver Mono Red, a gente vai ver Rogues, a gente pode ver o Mono White voltando a jogar, porque o Mono White é um deck que esmaga Mono Red muito bem. E ele consegue ali se virar contra o Rogues também, mas a gente pode ir andando nesse sentido para que essa semana esses decks sejam melhores e, como eu falei, o Gru, o Mono White podem voltar a ser decks também mais interessantes para quem gosta desse tipo de jogo. Então dá uma olhada no chat. Qual do Standard, na sua opinião? Não tô achando o deck com minha cara nesse Standard. Cara, que eu falei, cara, Dimir... Mono Red voltou a ser bom, o Gru volta a ser bom. Agora, se a gente vai falando assim, porra, quero só dar aquela grindada gostosa, aquela grindada de boa. O bom desse T2 é que meio que tem todos os decks, né, todos os tipos de deck, basicamente. E eles todos têm uma semana boa, então se você ficar meio que jogando sempre com o deck que você gosta, acaba dando bom. Na sua opinião, o Temur Adventure melhoraria ou pioraria se fosse estratégia de Snowlands? Eu acho muito pior. Eu acho muito pior. Melhor, assim, respondendo de uma maneira menor. Pra mim, a única chamada pra você jogar com Snowlands é você jogar com Frostbite. E Frostbite é muito pior se você tem que usar muitos terrenos não básicos. Então, basicamente, não vejo por que jogar de Temur com Snowlands. Como joga errado de Mono Red? Bastante, cara. Mono Red é um dos decks que eu mais vejo pessoas jogando errado. Gru também, que é um deck que eu conheço bem, assim, as pessoas jogam ridiculamente errado com o deck. Justamente porque a galera acha, é só fazer as coisas e bater. Então, é aí normalmente que você erra. Mesmo depois de quase 2 anos, Adventure ainda é uma mecânica meta. Cara, tempo não determina muita coisa no Standard. Na verdade, é o quão boa a mecânica é. A gente viu isso, por exemplo, com Devotion. Ficou 2 anos na época de Teros jogando absurdamente. E por aí vai. É muito comum que uma mecânica seja muito boa e ela jogue a mais, por exemplo. Se a gente não tivesse o Adventure, talvez Cycle fosse a mecânica dominante ou a mecânica do Rogues. Mas é muito comum quando a gente tem uma mecânica muito forte que ela domine o metagame por um bom tempo, porque a pool é muito pequena, né? Então você não responde tão bem as coisas, né? Isso quando a gente tá falando de mecânicas de boa, né? Não tô dando nem exemplo mecânicas completamente quebradas, que é o caso, por exemplo, de Energy. Você não fala de um bom deck de controle como era o Esper Control na época de Kaladesh. Cara, tem uma galera jogando de UB Control, o deck é bem legal. É que ele não aparece muito, né? Não é um deck realmente tier, assim, mas é um deck legal. Hoje tá vendo o Odresh, grande Odresh, jogar de Cycle. Achei interessante a base de mana com alguns triomas e modais, assim, ele consegue até ser azul ou preto. Sim. Não, esse Cycle novo é muito bom, cara.